Oi gente, tudo bom? E como a gente já tem todos os roxos da Miss Colorful testados numa base mais escura, cobreada, marronzada, que é o que a gente está fazendo nos últimos testes, hoje a gente vai fazer comparação desses roxos nessa base. Essa é uma comparação que eu acho que muita gente queria, porque quando eu estava fazendo os testes desses roxos, tinha muita gente perguntando, especialmente no TikTok, qual que seria melhor para uma base meio parecida com essa que eu testei. Então eu acho que vai sanar muitas dúvidas, porque a gente sabe que roxo é uma cor que pode ser interessante para esse tipo de fundo, especialmente se ele for mais rosado. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que quanto mais rosado, maior a tendência dele ficar rosa em fundos mais escuros. Então acho que esse vídeo vai ser bem legal para quem quer fugir um pouco dessa proposta, porque eu achei que o Coven deu um resultado legal, mas enfim, aí na comparação vocês vão conseguir ver com os próprios olhos qual vocês acham que ficou melhor. Então, sem mais enrolação, bora comparar. Então vamos lá, gente, a gente tem de cima para baixo Witch, Spellbound e Coven. A Witch está invertida porque o puro dela está perto do elástico, enquanto o puro das outras está na ponta. E eu vou começar comparando de 2 em 2. A gente tem agora Coven na direita e Spellbound na esquerda, ambas puras. A gente percebe que a Coven ficou bem roxona, a Spellbound já ficou mais quente e até um pouco menos vibrante puro. Eu achei que diluído ela fica um pouco mais vibrante. Agora a gente tem Coven e Witch, a diferença é bem acentuada, porque um fica bem roxo e o outro fica bem rosado, mas o Witch consegue ficar um pouco mais vibrante. E agora Spellbound e Witch, e a gente percebe que teve diferença entre os dois, quando a gente acaba passando o Spellbound nesse tipo de base, a gente vê ele ficar tão rosa que a gente pensa, poxa, ficou parecido com o Witch, mas do lado a lado a gente consegue ver bem que eles são diferentes. O Witch fica bem mais rosado, enquanto o Spellbound fica rosado, né? E também o Spellbound puro, eu achei que dos três foi o que ficou mais escuro. Não sei se tem um pouco a ver com a pigmentação dele, que muitas vezes me parece ser um pouquinho maior, mas logo a gente vai ver que ele diluído consegue ficar mais vibrante. Por óbvio, gente, passando as cores nesse tipo de fundo, não vai ficar vibrante, né? Vai sempre ficar um pouco mais fechadinho, mas assim, levando em conta esse fundo em comparação, a gente percebe que Witch e Coven ficaram um pouco mais vibrantes. Aí estão os três juntos, né? Formando um degradê do menos rosa para o mais rosa. Lembrando também um pouco, gente, que o Witch estava numa mecha um pouco mais escura, tá? Porque eu usei outro descolorante, outra época. Esse descolorante que eu usei nas mechas curtas foi o da Fran e ele abriu bem mais, tá? Então aí mais comparações das partes diluídas agora, a gente percebe que ele segue aquele padrão menos rosado para o mais rosado. Então, por enquanto, tudo dentro do esperado. Todos acabaram rosando, né? A gente percebe que a gente viu no teste do Coven que ele diluído fica um pouco rosa, mas ainda assim Spellbound fica ainda mais rosa e o Witch fica ainda mais rosa que os outros dois. Então, eu acho que bem dentro do esperado. É sempre bom testar, porque às vezes acontece, gente. A gente tá ali com uma expectativa, porque as cores se comportaram de determinada maneira numa base clara, mas na hora que a gente põe numa base escura, ela se comporta de outra. Eu já percebi isso com algumas cores aqui que eu já testei no canal, então por isso que é sempre bom testar. Porque às vezes a gente abstrai, chega numa conclusão que logicamente faz muito sentido, mas o pigmento não se comporta daquela forma. Então, essa foi a comparação dessas cores. Eu diria, gente, que para quem tá procurando uma cor mais vibrante, o ideal é Witch e Spellbound um pouco diluído, tá? Coven fica lindo puro, mas a gente percebe que é só a gente diluir um pouco que ele já mostra bastante neutralização. Então, para quem quer uma cor que case mais, fique mais harmônico em cima desse fundo, eu diria que é Witch, depois o Spellbound e por último Coven. Mas para quem quer um roxo igual Coven, é ele. A única coisa que eu acho que talvez aconteça é que o retoque tenha que ser mais frequente para conseguir manter ele daquele jeito mais roxinho, enquanto os outros provavelmente vão ter o desbotamento um pouco mais harmônico e menos neutralizado.
Então aí, como sempre, passar um close das mechas para vocês verem um pouco mais de perto, primeiro na luz mista, depois na luz 100% natural. E como sempre, espero ter ajudado. Não se esquece do seu like, de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, deixar o seu comentário, sua dúvida. É isso aí e até a próxima.